Bem, gente, vamos lá. Como eu havia comentado, eu vou gravando as aulas para a gente tentar ganhar tempo. Vou fazer a introdução aqui na anatomia, né? A gente vai abordar o início da disciplina de Anatomia dos Animais Domésticos 1. E eu trouxe algumas frases aqui para a gente entender o porquê que a gente está estudando anatomia. Essa aqui, que está no Koenig, conhecimento da anatomia não é um fim em si, mas um pré-requisito para o sucesso da prática médica. Ou seja, quem vai atuar na prática, se faz necessário o conhecimento da anatomia. A outra aqui, ó. A anatomia deve ser corretamente considerada como a base sólida de toda a arte da medicina e como sua introdução essencial. Uma definição lá de 1543 de Vesalius. E uma dica que está no DICE. Muitos do que estudam anatomia de animais domésticos o fazem pensando em uma futura carreira profissional e descobrirão que, nesse estágio de seu treinamento, é estimulante e proveitoso aprender a aplicar os métodos mais simples de exame clínico a animais normais. Então, à medida que você for estudando, você já procura praticar durante seu estágio, com seu animal de estimação, a palpação, a descobrir onde estão acidentes anatômicos, coisas de forma simples que com o passar do tempo vai te permitir profissionalmente usar de uma forma melhor. Por exemplo, lá na cirurgia, quando você for cursar as disciplinas. Anatomia, ela é uma disciplina que é estudada há muito tempo, e como ela é estudada mundo afora, existia muita variação na nomenclatura. E aí, em 1968, foi publicada a Nómina Anatômica Veterinária, que ela tem por função padronizar mundialmente a terminologia na medicina veterinária, que daí ela propicia, assim, uma ferramenta útil para conservar a importância da anatomia em um cenário médico em constante mutação. Em relação à publicação da nómina, todos os nomes que saem nesse material, nas publicações, ele é em latim. E aí cada país traduz para sua língua conforme é conveniente. Então, a anatomia, ela é o ramo da morfologia, né, ou estudo da forma, voltado para a forma, estrutura, topografia e interação funcional dos tecidos e órgãos que compõem o corpo. A anatomia sistêmica, aquela que estuda os sistemas, por exemplo, sistema respiratório, cardiovascular, urinário, endócrino, ela relaciona-se, né, aos sistemas, como eu comentei aqui, ou seja, a estruturas e órgãos que desempenham uma função comum. E é interessante entender a conexão geral que existe entre a estrutura, ou seja, a anatomia, e a fisiologia do corpo do animal. De um ponto de vista anatômico, o ensino da anatomia sistêmica também representa uma anatomia comparada, de preferência limitada a mamíferos e aves domésticas, que é o que a maioria das disciplinas de anatomia representam. Tanto é que a nossa disciplina de anatomia chama-se Anatomia dos Animais Domésticos, ou seja, o que entende-se por animais domésticos são aqueles animais que foram domesticados no decorrer dos anos, tá? Não deixe entender como animais domésticos aqueles que são criados dentro de casa. No entendimento da anatomia sistêmica, ela é o fundamento essencial para a anatomia topográfica. A anatomia topográfica, ela permite que a gente consiga explicar ou relatar a localização ou a região de um determinado órgão, determinada estrutura ou qualquer coisa do tipo. Então, a anatomia topográfica, ela vai descrever a posição relativa e a interação funcional de órgãos e estruturas de várias regiões do corpo.
e ela requer amplo conhecimento prático da anatomia sistêmica. Então, juntas, a anatomia topográfica e a anatomia sistêmica, elas vão constituir a base da prática clínica. Por exemplo, anatomia sistêmica. Eu quero, digamos, avaliar o estômago de um cão. Eu conheço o estômago, eu sei que ele pertence ao sistema digestório ou digestivo, mas só que eu preciso saber localizar o estômago na cavidade abdominal. Quem me dá essa localização precisa é a anatomia topográfica. Tá? Mais um exemplo. Por exemplo, um cão que comeu algum corpo estranho, uma bolinha. No momento que o veterinário imaginologista ele faz lá o ultrassom, a localização da bolinha no ultrassom ele faz referente à anatomia topográfica. Então, quando eu junto as duas, isso me permite ter uma boa noção na prática clínica. Isso tanto para pequenos quanto para grandes animais. Então, o termo anatomia topográfica, ela designa os métodos pelos quais as posições relativas das várias partes do corpo são rigorosamente determinadas. Então, essa topografia, ela serve de referência, ou para você não errar qual que é o ponto que você está determinando ou está se referindo, para diminuir assim as chances de erro. Então, nesse semestre a gente vai estudar anatomia topográfica e uma parte da anatomia sistemática. A anatomia aplicada é quando ela é aplicada para alguma área específica, certo? Então, a gente aqui não vai abordar a anatomia aplicada, somente a topográfica e a sistemática. Nesse primeiro semestre, a sistemática que a gente vai aplicar são essas três: a osteologia, no caso o estudo dos ossos, a artrologia, que é o estudo das articulações, a miologia, que é o estudo dos músculos, a esplancnologia, o estudo dos órgãos, angiologia, o estudo dos vasos, o tegumento comum é o estudo da pele e os seus anexos, por exemplo, unha, casco, garra, os cornos, tá? Os animais domésticos eles possuem cornos e não chifres. O sistema nervoso, órgãos dos sentidos, a visão, a audição, tá? Que são isolados nos capítulos. Esses aqui a gente vai estudar no segundo semestre. Então, só revisando, esse semestre a gente vai estudar osteologia, artrologia e miologia, e um pouco de angiologia nas aulas práticas. Então, para frisar mais uma vez, a anatomia topográfica, ela vai designar os métodos pelos quais as posições relativas das várias partes do corpo são rigorosamente determinadas. Essa é uma definição do CISOM, lá, GET 2015. Tá, e quais são os animais domésticos que a gente estuda? Os equinos, os ruminantes, divididos em ovinos, tá? Carneiro, ovelha, os caprinos, a cabra, o bode, e os bovinos, boi, vaca, bezerro, suínos, carnívoros, aqui representado por cães e gatos. Os termos topográficos, às vezes, existem nomes semelhantes, mas com sentido totalmente diferentes. Por exemplo, aqui, medial é um termo topográfico, médio é outro, intermédio é outro e mediano é outro. Tá? Então, medial e mediano eu vou mostrar ali na frente. Mas mediano quer dizer quando você divide o corpo do indivíduo em duas porções semelhantes. Por exemplo, lado esquerdo, aqui lado esquerdo e lado direito. O medial quer dizer que quando você se aproxima do plano mediano. Lá na frente tem uma figura, eu vou mostrar. O que tem muita confusão que eu vejo? Médio e intermédio. Muita gente acredita que médio é uma abreviação de intermédio e na verdade não é. Quando eu me refiro a médio, quer dizer que algo que está entre
o proximal e o distal. Aqui o exemplo nessa figura. A falange é proximal, média e distal. Por isso que ela divide horizontalmente o proximal do distal. Já o intermédio, ele fica entre o medial e o lateral. Então ele divide ou separa verticalmente essas duas definições de termos topográficos. Tá? E em qual partes do corpo eu utilizo os termos topográficos? Na verdade, no corpo inteiro do animal. O Koenig, ele divide assim: cabeça, pescoço, tronco, cauda e membros. Aqui nessa figura, como eu havia comentado, o plano mediano, ele divide o corpo do animal em duas porções semelhantes. Tá? Essa linha imaginária ou esse plano virtual em duas linhas semelhantes. Quando alguma coisa se aproxima do plano mediano, eu utilizo o termo medial. Quando se afasta do plano mediano, eu utilizo o termo lateral. O plano sagital, ele é paralelo ao plano mediano. Tá? Ali na frente eu vou mostrar outro, mas entre o plano mediano e o plano sagital tem a linha aqui que pode ser chamado também de plano paramediano. Ele é do lado do mediano, só que ele é mais perto do plano mediano do que o plano sagital. Aqui o conjunto de figuras, e aqui dá para verificar nos membros, ó, cranial para frente do membro até uma certa altura, caudal para trás do membro. Isso serve tanto para membros torácicos quanto para membros pélvicos. Só relembrando, a maioria das vezes no ensino médio, como a gente estuda muita anatomia humana, fala-se em membros superiores e membros inferiores, mas porque os humanos são bípedes. No caso aqui dos animais domésticos, como eles são quadrúpedes, são membros anteriores ou torácicos ou membros posteriores ou pélvicos. Prefere-se a nomenclatura torácica e pélvica. Tá? A parte de aqui de baixo do tronco recebe o termo ventral e a parte de cima do tronco o termo dorsal. Aqui nessa figura do Koenig, dá para ter uma noção bastante, ó, com bastante divisões. Quando eu divido em duas porções semelhantes, geralmente lado esquerdo e lado direito, é o plano mediano. Quando eu divido em porções diferentes, é o plano transversal. Por exemplo, eu faço um corte numa linha imaginária aqui, a metade do animal para frente ela é diferente do que a metade do animal para trás. Então, isso é um plano transversal. A parte de baixo do tronco do animal, aqui, mais próximo ao solo, ventral. A parte de cima, dorsal. Aqui no tronco, quando eu vou em direção à cabeça ou ao crânio, cranial. Quando eu vou em direção à cauda, caudal. Aí tem os planos horizontais, tá? Que também não deixam de ser planos transversais. Aqui, nos membros, a gente tem que se atentar a uma regra. Utiliza-se o termo cranial e caudal nos membros torácicos até os ossos cárpicos. Dos ossos cárpicos para baixo, para a porção da frente, ou seja, aquilo que era chamado de cranial aqui, passa a se chamar de dorsal, que é o dorso da mão do animal. Daqui para baixo ou para trás é chamado de palmar, tá? Palma da mão. Nos membros pélvicos, tá? Nos membros posteriores, a nomenclatura:
até os ossos társicos para frente da perna cranial, para trás da perna caudal. Dos ossos társicos para baixo, cranialmente, vai receber o nome de dorsal, tá? O dorso, a parte de cima dos pés, e para trás, né, a plantar, tá? Essa é a nomenclatura que recebe, tipo a planta dos pés, a parte de baixo dos pés. E aí, em relação aos membros, a parte que está mais distante do tronco recebe o nome de distal. A que está mais próxima é o nome de proximal. Esses dois termos aqui geram bastante confusão entre as pessoas, porque eles se referem à relação ao eixo. E muita gente acha que o eixo ele fica aqui horizontalmente. E na verdade, quando ele se refere ao eixo, é o eixo vertical, como se fosse o plano mediano. Então, quando esse eixo, tá, ou a linha se aproxima do eixo, nesse caso, ele chama-se axial. Quando ele se afasta do eixo, ele chama-se abaxial. No caso dessa figura aqui, como é um membro de um equino, ele não tem dois dedos, então é a metade do membro. Agora, se for um bovino ou animal que tem mais do que um dedo, o que acontece? Esse eixo ele vai ficar entre os dois dedos. Então, se aproximou do eixo axial, se afastou do eixo abaxial, tá? O abaxial aqui não vão fazer relação com o abaixar, tá? Não é seguir distalmente, é afastar lateralmente, ok? Então, afastou do eixo abaxial, aproximou do eixo axial. O eixo é essa linha imaginária aqui que divide o membro em lado direito e lado esquerdo. Aqui uma outra figura, tá? Dessa vez essa anatomia ou essa referência ao Dicey utilizou um cão como exemplo, mas é a mesma coisa. Eu até trouxe figuras com animais diferentes, por exemplo, aqui o equino, aqui um cão, né, um carnívoro, mas não muda, tá? É a mesma nomenclatura, tá? Aqui no caso do crânio, vai em direção ao focinho, rostral em direção à nuca, caudal, a parte de cima da cabeça dorsal, a parte de baixo ventral, tá? Todos assim. Aqui ele marca bem, ó, a região, tá, os carpos estariam mais para baixo, mas marca bem. Dorsal para frente, palmar para trás, dorsal para frente, plantar para trás. Tá? Essa outra figura aqui é a mesma coisa, só outra referência. Essa tabela está no Koenig. Tá? Aqui estão as expressões, o que elas significam e em qual parte do corpo ela é utilizada. A metade, a parte de cima dela está aqui, a parte de baixo está aqui. Para o trato digestivo, embora comece na boca e termine aqui no ânus, a gente não usa o termo oral anal, tá? Quando se refere à porção cranial do trato digestório ou digestivo, a gente usa o termo oral. Então, essa parte aqui do trato digestivo, oral. À medida que segue trato digestivo adentro, por exemplo, sai aqui da boca, passa pelo esôfago, depois no estômago, o termo utilizado é aboral. Tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, assim, que o estômago localiza-se em porção aboral ao esôfago, ou seja, ele está mais para trás. O reto está em posição aboral ao estômago. Assim como eu posso falar o seguinte, o estômago
está em posição oral em relação ao reto. Tá? Então, se eu quero seguir para frente no trato digestório, eu utilizo o termo oral. Se eu quero seguir para trás, aboral. Na parte de oftalmo, também tem a determinação. Aqui, nessa região aqui, imagine que está o nariz, certo? Ou o focinho. E aqui do outro lado, o outro olho. Então, esse cantinho aqui, a gente não usa para olho canto medial, como está aqui. O mais comum é chamar essa região aqui de canto nasal, para o lado do nariz. E aqui também está o osso nasal. Para o lado de fora, ao invés de usar o termo lateral, utiliza-se o termo temporal, porque nessa região aqui está o osso temporal. Aqui, a parte de cima da pálpebra, aí utiliza pálpebra superior e aqui pálpebra inferior. Ainda nos termos que a gente pode usar aqui, por exemplo, superficial e profundo. Quer dizer o quê? Aquilo que está mais próximo à superfície, ou por exemplo a pele, e aquilo que está mais distante à pele, mais profundo, assim como diz o nome. Externo, tá? Por exemplo, um órgão ou alguma parte do corpo que está para fora do órgão ou está para dentro do órgão. Aí utiliza-se os termos externo e interno. Apical, tá? Ele não é específico de uma parte, ó. Pode usar para o nariz, para os dedos e para a cauda. Então, à medida que segue para a extremidade ou para a ponta, eu posso utilizar o termo apical. Superior e inferior, tá aqui, ó, as pálpebras. Ó, canto temporal, em direção à têmpora, que é o osso temporal. Canto nasal, em direção ao nariz. Então, temporal é lateral, nasal é medial. Ok, gente? Qualquer coisa, a gente tira as dúvidas aí. Se quiser mandar, escrever, coloca aí embaixo. E é até interessante que compartilhem as dúvidas, afinal de contas, a dúvida deve ser de mais de uma pessoa. Tá? Dificilmente alguém tem uma dúvida sozinho, é sempre acompanhado. Da próxima semana eu vou tentar me antecipar para gravar as aulas, para vocês terem tempo de assistir e ter um aproveitamento melhor daí durante a aula teórica. Tranquilo? Abraço, gente.